Para completar, Gabriel Veneno prometendo mudar a história financeira do Galo. O vídeo de hoje traz tudo isso e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Gabriel Veneno, meio atacante de só 16 anos de idade, que pode ganhar seus primeiros minutos pelo time principal do Atlético no confronto contra o Cruzeiro na noite dessa quarta-feira, Arena MRV, clássico entre Atlético e Cruzeiro. Pois bem, estava conversando com um dos maiores empresários de futebol no Brasil, que não tem relação com Gabriel Veneno. E o papo estava acontecendo porque eu queria que ele me contasse um pouquinho sobre atletas dele, que repercutem no mundo, então, o que eles podem fazer, se vão sair para outros clubes ou não, são jogadores que já atuam fora do Brasil, tá? E aí, como eu percebi que ele gosta bastante do futebol mineiro, perguntei sobre o Gabriel Veneno, o que ele espera a respeito desse menino. E esse empresário que pediu para não ser identificado, falou que se o Atlético não fizer uma boa venda, pode ganhar até 30 milhões de euros com o Gabriel Veneno. Agora, se ele for bem vendido, o negócio pode alcançar incríveis 40 milhões de euros ou 255 milhões de reais. Seria um negócio para mudar a vida financeira do Atlético. Isso porque com 255 milhões de reais, por exemplo, o Atlético poderia basicamente pagar suas dívidas bancárias, reduzindo muito um custo super ruim com os juros da dívida que causam um enorme estrangulamento do fluxo de caixa alvinegro. A tendência é que o Gabriel Veneno ganhe mais minutos ao longo dessa temporada, se torne titular absoluto do time no ano que vem, até porque é muito acima da média, completamente fora da realidade de atletas que costumam ser lançados pelo Atlético, para no próximo ano aí sim começar a chamar a atenção de clubes do exterior. Só para arrematar, importante registrar que o Veneno, jogador revelado na base do Santos, foi dispensado pelo Peixe e acabou dando seus primeiros passos na base do Atlético e tem chamado muita atenção. Só para completar sobre o Veneno, registrar que ele, apesar de ter apenas 16 anos de idade, já mora numa casa de 2,5 milhões de reais no bairro de Lagoa Santa, lá em Minas Gerais. Você me dá o campinho do Atlético aqui, Andrezão, por favor. Vamos tentar. Agora que o homem vai chorar mesmo, né? Agora que o homem vai chorar mesmo. Porque a gente já... Você acha que vai esse time aqui, Tim? É isso aí. Você acha que a base é essa aí? É. Até com o menino? É? Ih, tem muito o que fazer também, não, gato? Tem um amigo meu, que não. acha que o Hulk também não poderia ficar no banco hoje. Quem? Ele não tá aqui entre a gente, não. Eu prefiro que ele se manifeste. Mas ele falou comigo hoje. É inacreditável. Por que você não pode falar o no nome? banco. Você não pode falar o nome. Mas por quê? Você acha que ele é louco? É possível falar isso? Peraí, o debate não é sobre nós ou sobre amigos, é sobre Atlético. Isso aí, Peraí, desculpa, produtor. pelo amor de Deus. Tá faltando, vamos lá. É isso aí, ó. Hoje tem que debater, né? O amigo do fulano, do Beltrano, um abraço pra ele, um Advogado, abraço médico, pra produtor, Você tá vendo que ele tá tomando o comando da minha mão. É porque a partir de amanhã eu cuido pra você aqui, não é isso? Mas caiu? Mas é a partir de amanhã. A partir de amanhã. Pô, já tá caindo antes da hora. Aí, ó, vamos lá. O Atlético, olha Já subiu o tapete. a quantidade de mexidas que o Atlético faz no seu sistema defensivo. Pronto, defesa. São duas importantes mudanças. A entrada do Juan e a entrada do Ivan são mudanças que vão ser sentidas. Não tem como a gente não citar isso. Eram jogadores que eram quarto reservas ou quinto reservas. Então, esses jogadores não têm campo. Aí você tem, no meio-campo, na segunda parte do campo, mais duas entradas, Fausto Vera e Menino. Pra que o Sampaoli ia buscar mais sarna pra coçar, tirando o Rony, que tinha jogado junto com o Dudu na partida diante do Sport, e a gente aqui mesmo elogiou em diferentes setores, em diferentes momentos do jogo, a iniciativa dos dois, tanto ofensiva como defensivamente. Breno, aqui mesmo a gente teve esse bate-papo, a gente falando a respeito da dupla do Dudu e Rony. Aí, o Sampaoli, se ele, num clássico, onde ele já tinha quatro mudanças sentidas, que vão ser entrada de Juan, entrada de Ivan, entrada de Menino e entrada de Vera, que são mudanças mesmo, você pegar e fazer uma outra mudança no seu ataque, sendo que Rony e Dudu te entregou tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. Então, o Sampaoli, eu acho que ele está correto absolutamente de ir com essa turma. O que vai acontecer, eu não sei. É clássico, é um futebol difícil, o Cruzeiro é favorito, tem um time mais encaixado, mas é o que o São Paulo tem nas mãos. Diante de tanta mexida, ele não poderia mexer tanto na frente mais, né? Eu não mexeria também na frente. Até nem é só a questão das mexidas que ele faz na defesa, não. É pela qualidade mesmo. Hoje os titulares do ataque do Atlético tem que ser Dudu e Rony. O Hulk não pode ser titular do ataque do Atlético hoje. Ele não tem hoje, nesse momento, condições físicas de ser titular do ataque atleticano. Hoje o Atlético tem que jogar com Dudu e Rony, independentemente de mudanças. Mas pra mim o Juan Tressoldi entra nessa defesa do Atlético pra não sair mais. Quê? Pra mim ele entra pra não sair mais. Vai jogar ele, o Vitor Hugo e o Sarabia pra mim. Pra mim, nessa reta final de temporada, o Atlético joga com o Considerando que o Sarabia. Leandro só volta ano que vem. Considerando que o Leandro só volta ano que vem. Então, pra essa reta final Alonso de temporada... Banco? A HG não dá, né? Não dá. Assim,
eu acho que chegou no Atlético a hora de pegar os caras que foram ídolos, entregarem muito obrigado e pensar já... Quais? Cita nomes. O Vitor como diretor de futebol. Eu acho que o próprio Hulk pensando numa sequência de 2026, cara, talvez seja o momento de saída. Quem mais? Alonso. Guilherme Arana, o Júnior Alonso. Eu acho que esses caras foram muito importantes na história do Atlético. Só que ciclos se encerram. O Palmeiras faz isso com maestria. E isso precisa ser feito no Atlético. Aliás, eu vou citar o maior clube do mundo que faz isso com maestria. O Cristiano Ronaldo, quando ele deixa o Real Madrid, ninguém no mundo entendeu o motivo. Só o Real Madrid entendia que naquele momento era o momento de encerrar uma história com o Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro do maior clube do mundo. O cara que tem mais gols oficiais no futebol de hoje é ele. Então, o que pensaram naquele momento? Cara, a gente precisa encerrar a história do Cristiano Ronaldo. Histórias se encerram. E algumas histórias precisam se encerrar no Atlético. O Vitor é o maior goleiro da história do Atlético. Talvez o maior é o da história do Everson, Atlético. desculpa, irmão. Eu também concordo com você, o maior é o Everson. Falei bobagem. Mas o Vitor tem uma representatividade enorme na história do Atlético. Como goleiro, como diretor de futebol, ele é um fiasco. O Atlético tem que começar a pensar de forma mais profissional, em todas as maneiras. Seja no campo, seja nos bastidores. Então, eu acho que é o momento do Atlético renovar o elenco, pensar que o encerramento de ciclo é algo absolutamente natural e começar a pensar em 2026 com uma pegada diferente, porque alguns ídolos, infelizmente, não conseguem corresponder mais. Valu, só um detalhe que eu queria ver com você. O Arana sendo mantido no time do... E é um jogador de pouca idade. 28. Tá? É só 28 anos. 28 anos, onde você estava com 28 anos? Então é o seguinte, 28 anos de idade, está sendo, pelo menos o São Paulo ainda confia nele. Você acredita na recuperação do Arana? Aproveita para falar sobre isso que o Thiago acabou de falar. Se está na hora de tirar o ranço, mas acredita na recuperação do Arana e já emenda a situação da mudança na frente aqui ou não? Boa tarde, HG, para os amigos aqui que nos assistem. Primeiro, eu acho que o Arana deu algum tipo de resposta para o Sampaoli. Porque eu defendia que nesse começo de trabalho do Sampaoli, que é começo ainda, né, 10º jogo hoje, ele começasse pelos jogadores de mais qualidade. Talvez a resposta tenha vindo apenas no último jogo contra o Sport, então eu teria mantido sim o Guilherme Arana. Agora, passando ainda para a defesa, antes de chegar ao ataque, eu tenho muita dúvida. Será que, não sei, Elton, se você teve alguma informação a respeito, lado do campo que o Tressoldi treinou? Eu imagino, e aí não sei... Porque são todos destros, né, Malu? A capacidade, eu não sei qual capacidade o Roman, o São Paulo, evidentemente sabe, ele já tem um time na cabeça. Mas por ser um jogador com o menor ritmo aqui entre todos da defesa, considerando a defesa Saravia e Ivan Roman, ele é o que tem menos ritmo. Juan. O Tressoldi. Cara, eu imaginaria ele de repente mais, na teoria, né, num sistema de 3 zagueiros, o zagueiro do meio, digamos, é o zagueiro que fica, seria o zagueiro que fica um pouco mais confortável no sistema. Então eu quero ver muito como é que isso vai funcionar, porque se o Tressoldi joga pelo lado esquerdo, tem duas questões. Primeiro, ele vai estar do lado do Arana, que realmente tem se mandado mais. A gente viu na questão, e ele pode ficar um pouco mais exposto ali. A gente sabe, o Atlético tá com 3 zagueiros, vai fechar com aquela linha de 5 no momento que estiver defendendo, enfim. E o meio campo não vai ter o Franco, né? Vão ter hoje 2 jogadores assim que não tem tanta característica de perseguição no setor. Então essa questão do Tressoldi me chama muita atenção. E o ataque? Cara, o Rony funcionou, eu falava. Era uma corrida pra ver qual atacante conseguia fazer gol. Fez uma grande partida. Eu não acho que nenhum... O time do Atlético como toda a partida contra o Sport, eu acho que foi uma partida boa. Uma partida suficiente. Eu não acho que o Atlético, mesmo quando tomou o gol, ficou ameaçado pelo Sport. Então, é o Sampaoli dando a manutenção, não daquilo que funcionou espetacularmente, mas que funcionou. E coerência também. E acho que assim, ele tá dando um pouco mais de sequência pro Dudu. Há uma briga em aberto, pra mim, mesmo com o Dudu começando como titular hoje, dele com o Biel. Daqui a pouco, o que der a resposta primeiro, pra ele melhor dentro de campo, como assistência, com um jogo mais incisivo, vai ser o companheiro do Rony. E assim ele vai montando pouco a pouco esse Atlético. Só, HG, sobre essa questão da defesa aí. Primeiro, um grande abraço pro meu amigo Fabrício Bill, grande cruzeirense aí, que tá nos assistindo. Um abraço pra ele aí. Quando o Thiago fala que o Tressoldi entra pra poder não sair, não é no lugar do Alonso. Porque quem vai tomar esse lugar do Alonso é o Vitor Hugo, que joga pela esquerda. Tomar não, já tomou. Né? Então, é isso que eu tô falando. O Tressoldi ele vai pra direita, onde tá sendo improvisado. Então, quer dizer, o Atlético vai continuar tendo um zagueiro destro, que vai ser o Tressoldi, e um canhoto, o Vitor Hugo, porque hoje tá jogando com 2 canhotos. Então, essa é a questão. Hoje 2 destros. Hoje vai ser 2 destros, mas a titularidade era Vitor Hugo e Alonso. Isso. 2 canhotos. Né? Então aí vai sair o Alonso. Isso é na visão do Thiago. Eu não sei, né? Eu acho que ele pode até montar com os 3. Né? Pode ser uma questão, porque, queira ou não queira, existe aí, vai haver aquela velha discussão que vocês vão trazer aqui, mas a representatividade dentro do grupo dele, o Alonso tem uma representatividade. Mas não pode jogar com representatividade. Mas cada um pensa de uma maneira, né? Agora, olhando isso, eu acho que na hora do jogo a gente pode ver o Fausto Vera assumir uma posição também de um líbero. Sabe? Ele voltar para ajudar na saída de bola em alguns momentos, como um zagueiro ali. Por quê? Porque o atleta tem dificuldade na saída de bola quando você olha esse time aí. Saravia, Ivan Roman, Tressoldi. Já tinha até Então ele pode ser um jogador que ajude na hora de saída, né? E também na hora que o Cruzeiro estiver atacando o posicionamento. A gente tem que analisar como é que vai ser isso, porque, cara, o Gabriel Menino é um jogador que não dá pra você contar com intensidade o tempo todo. A gente sabe disso. No Palmeiras ele já tinha essa marca, né? A marcação do Atlético no meio é que me preocupa. Então é questão de posicionamento. Será que ele vai liberar o Scarpa? Será que vai liberar o Bernard? Ou ele vai segurar esses jogadores mais pra fechar o meio? Porque o meio é o... Não, só fazendo sobre a representatividade, eu queria só dizer uma coisa. O Atlético, nessa de representatividade, está segurando jogadores que não estão representando nada em campo. Então, por representatividade eu escalo. Isso, desde o ano passado, não tem funcionado. Que o Atlético acorde enquanto é tempo. Desde o ano passado. Mas você não considera, chegou às finais. E a representatividade mostrou o quê nas finais?
mesmo com a expulsão de um jogador a 30 segundos. Então, essa representatividade está custando ao Atlético apuros no ano passado no Brasileiro, e aí eu estou falando do Brasileiro porque aí é campeonato de regularidade. É diferente de Copa. O Atlético está caminhando, inclusive para, de repente, ganhar uma Sul-Americana. Caminhou, mesmo com todos os problemas, chegou na final de uma Copa do Brasil, chegou na final de uma Libertadores. Mas num campeonato de regularidade, o campeonato de regularidade, o Atlético grita desde o ano passado. Grita. E em 23, o turno, gritou também. Recuperou no retorno, mas gritou também. Então, esse negócio de representatividade para mim funciona quando o melão rola. Só pelo nome, pela grife, pelo histórico, gente, não pode mais. Chega. Nem fora de campo para manter quem não faz porra nenhuma no clube aí, fica aí representando. Mas na prática não faz nada, vê acontecer tudo que nós estamos assistindo desde o ano passado e não toma uma atitude. E dentro de campo, convenhamos, né? Não dá para manter também só pela grife. Me ajuda. Me ajuda. Pois não, eu te interrompi, depois o Malu quer falar. Não, tá tranquilo. Então, muito obrigado. Pela primeira vez abriu mão de falar. Você. Não, só pra falar, isso que o Breno falou pode acontecer, mas não é o que tem acontecido nos últimos jogos, desde que o São Paulo adotou de fato os três zagueiros. Posso ficar em pé aqui um pouco? Você fica do jeito que você quiser. Vamos supor, vamos imaginar mais que o Tressoldi vai jogar centralizado, tá? A gente não tem essa informação. Então a gente imagina que no momento que o Atlético estiver construindo Saravia, Tressoldi e Ivan Roman. Isso. É o que ele já tem feito nos jogos. Ele abre de fato os 3 jogadores de defesa e coloca os 2 volantes um pouco mais à frente, nessa região aqui do campo, para ajudar na construção dos 3 zagueiros. E aí ele coloca, por exemplo, o Arana nessa região, para tentar de repente se associar com o Dudu por aqui. Ele traz o Bernard, ele tem apostado muito no Bernard e no Scarpa por esse lado, e deixa o Rony com muita liberdade de circulação. Sim. Vamos ver se ele vai repetir isso, mas é dessa forma que ele tem colocado o Atlético para construir os últimos jogos. Tem sido um dos grandes problemas do Atlético, porque a ideia dele é boa, mas a qualidade do material que ele tem para fazer isso. Quando o time se fecha igual o Sport, então você concorda quando o time se fecha tanto quanto fechou igual o Sport, fica uma coisa meio engessada. A bola circula, mas sem ter alguma aí capacidade. Sobra pra quê? Pro Everson fazer a ligação direta. Então você concorda que nós todos caímos no conto da representatividade. Não, que o elenco do Atlético não é tudo isso, e a gente achou por causa da pareça, representatividade, a gente achou que era muito bom. Por incrível que pareça, não, eu não dos zagueiros do Atlético, olha só, Gadinho, dos zagueiros do Atlético que tem hoje a melhor saída de bola desses disponíveis é o Alonso. Por incrível que pareça. Mas você quer um zagueiro, então zagueiro ou só esse é o grande destaque do Alonso. Eu tô saída de bola, tanto é que ele é lateral da Por isso que tem essa representatividade que eu falo. Ele tem uma coisa que ele é útil ao São Paulo. É mais zagueiro, irmão. Eu acho que pode buscar outro no mercado. Pode, não. Mas eu acho que eu acho, palpite, que o Alonso disponível hoje, ele seria titular. Seria titular. Eu também acho. Justamente seu canhoto. Pra mim, o Tressoldi ganha a vaga hoje. Ele ganha a vaga hoje. Hoje, jogando, o Atlético vai tomar 12-0. Mas o Tressoldi vai mostrar que ele tem que ser titular no lugar do Alonso. Porque vai jogar. Mas não é um jogo ruim pro Tressoldi em termos de ritmo, Thiago. Ele tem experiência. Paciência, velho. É isso aí. Entendi. É um jogo que precisa. É o que o Atlético tem pro jogo de hoje. O Atlético vai ter, pra mim, na zaga, daqui até o fim do ano, Sarabia, Tressoldi e o Vitor Hugo na esquerda. Porque o Vitor Hugo, infelizmente, o HG tava certo. Porque eu não gosto de dar razão só por isso. Desculpa. Tô brincando, o HG tava certo. O Vitor Hugo, velho, ele, pra mim, na minha cabeça, ele entrega mais hoje do que... Mas você renovaria com ele? Você compraria? Com certeza. Mas com certeza. Pensando que o Atlético tem de opção hoje, pensando no que ele tá jogando. Pensando no ano que vem. Não é questão de opção hoje. Uma reformulação. Pelo que ele tá jogando, você chegaria no Bahia, comprado. porque o Bahia não quer emprestar. Depende Você do valor. compraria. O Bahia tá pra vender por €1 milhão, ou menos. €1 Vai- milhão, a informação. Vai virar a chave Cravar. aí, a gente vai mostrar o provável Cruzeiro. Mas só falando, não, é só pelo seguinte. A preocupação do torcedor atleticano passa muito pelo que é o meio-campo do Cruzeiro. Quando a gente fala do meio-campo do Atlético. Quando você tem Fausto Vera e Gabriel Menino, que perde a intensidade, como o Valu falou, e o sistema de perseguição deles não é tão vil quanto é o de outros jogadores, por exemplo, o Franco, que tem uma perseguição mais forte, isso é um ponto de preocupação para o torcedor do Atlético e para o próprio São Paulo. Porque você pensa, o meio-campo do Cruzeiro, com a capacidade que tem, principalmente tendo o Matheus Pereira e um Lucas Silva que tem a capacidade de sair para o jogo, partindo para cima, ou não tendo a perseguição do Vera e do Menino, é um problema para o sistema defensivo todo novo do Atlético. Eu acho que a manutenção dessa frente do Atlético aqui tem relação muito para não deixar estourar tudo na defesa. Esses caras de frente aqui, Que são mais eu só não intensos. sei se o Dudu entrega isso, tá? Que são mais intensos. Mas os demais aqui acho que podem ajudar muito na marcação para não explodir tudo nessa linha de defesa que hoje Também. tá toda remendada. Nós vamos falar do Cruzeiro, vamos colocar o campinho do Cruzeiro aqui, mas antes eu preciso falar para você que é fã de esportes. Valeu, rapaziada. Muito obrigado por assistir até o vídeo até o final. Não esquece de deixar like e comentar aí sobre o que você quiser. Lembrando que 9h30 tem um jogo, né? Tem um jogo entre o Atlético Mineiro e Cruzeiro. Deixa aí no comentário seu palpite. Pra mim, acho que o Galo ganha de 3-0. Deixa aí no comentário a sua opinião. Um grande abraço pra você. Segue pra mais. Até o próximo vídeo. Fui.